Fala pessoal, Mike na área aqui para gravar mais um videozinho para vocês. Galera, eu estava querendo falar com vocês hoje. Eu estou gravando aqui no meu local de trabalho, tá? Agora é a hora que eu tenho tempo para gravar esses vídeos, é aqui. Então o que eu queria falar com vocês hoje? Eu queria falar a respeito de uma pergunta que fizeram para mim na academia hoje sobre exercício básico e exercício isolador. Os isoladores eu acho que são melhores para poder trabalhar a hipertrofia sarcoplasmática por um motivo, porque ele concentra mais em você gastar o glicogênio muscular de maneira isolada. Então eu acho que para trabalhar com altas cargas, numa concentração de velocidade, uma velocidade um pouco mais controlada, movimento mais controlado, puxado para o lado, bem metódico do treinamento mesmo. Então eu acho legal. O porquê que isoladores não, porquê que exercícios básicos seriam melhores para construir hipertrofia miofibrilar. A gente vai entrar na parte da fisiologia que eu vou explicar para vocês. É o seguinte: existe uma coisa que chama recrutamento de unidade motora. Um neurônio motor seu vai recrutar várias fibras musculares ao mesmo tempo, tá? Por que você treme muito quando você está fazendo movimentos de peso livre e básicos na musculação quando você é iniciante? Porque você não tem capacidade de recrutamento de unidade motora tão boa quanto uma pessoa que já treina tem. Então o que vai acontecer? Você vai ter esse recrutamento de unidade motora melhorado conforme o passar do tempo, você vai recrutando mais fibras. Para quem não sabe, um neurônio motor ele estimula um estímulo, seria ridículo eu falar, né? Esquece isso, corta isso. Pena que eu não posso cortar, que eu não tenho mais tempo para editar vídeo. Mas um neurônio motor ele vai causar um estímulo elétrico passado pelo seu corpo, tá? Vai gerar uma sinapse, vai gerar um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico vai passar por todo o seu corpo e todos os seus grupos musculares que estão sendo trabalhados, por exemplo, um exercício como o supino. Você está fazendo um supino aqui, você está trabalhando tríceps, você está trabalhando deltoide e está trabalhando peitoral também. Então, esse estímulo elétrico, como se fosse um choque elétrico, passa de maneira igualada por todos esses grupos musculares. Então, se você faz, por exemplo, um crucifixo inclinado lá com um halter de 14 quilos ou 16 quilos, você está trabalhando o seu peitoral de maneira isolada com um halter de 16 quilos, ou seja, 16 quilos cada lado. Só que em compensação você não faz um supino com apenas 16 quilos. Se você estiver fazendo, eu imagino que você seja bem iniciante. No mínimo, pelo menos uns 30, 35 quilos cada lado, você vai conseguir fazer. Se você faz um exercício isolador com esse valor, um exercício básico composto, você vai conseguir fazer com mais peso, porque tem mais músculos envolvidos. Porém, apesar de ter mais músculos envolvidos, esse estresse que é passado na musculatura, em todas as musculaturas, ele passa da mesma maneira. É como se fosse um choque elétrico. Uma corrente, por exemplo, se você encosta numa pessoa, as duas pessoas sofrem o choque com a mesma amperagem. Não é dividido. Os dois sentem o mesmo efeito. Não tem divisão de qual sofreu mais e qual sofreu menos. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Por isso que você consegue trabalhar de maneira muito mais intensa, com uma carga maior e gerar mais esforço muscular, mais estímulo, mais microlesão, e aí sim você conseguir gerar mais rompimento de fibra, tá? Porque esse estímulo e esse choque, esse estímulo neural, esse choque elétrico que vai passar dos neurônios que vão recrutar essas fibras, vão estar recrutando todas as fibras de maneira igualada. Ou seja, se você está tendo vamos fazer uma analogia aqui.
É a mesma coisa que você dar um tiro com uma arma isoladamente numa parte do seu corpo e dar um tiro de metralhadora. É, todos eles vão levar balas, por exemplo, da mesmo calibre, só que o esforço vai ser o impacto vai ser o mesmo em todos os grupos musculares, tá? Então por isso que às vezes exercícios básicos são tão importantes para desenvolver tamanho, porque você precisa de fibra para colocar glicogênio dentro. Eu treinei muito tempo com exercícios e cargas mais baixas voltados para hipertrofia sarcoplasmática, e eu percebia que isso me derrubava muito quando eu pegava uma gripe. Os exercícios que eu mais estava trabalhando com carga pesada eram exercícios para perna, e de 2 anos para cá o peitoral, 1 ano e meio para cá o peitoral. Não é à toa que quando eu desidrato os grupos musculares que menos sofrem impacto em matéria de volume é justamente o peitoral e a perna, porque é onde eu trabalhei com mais cargas. E onde eu trabalho com menos cargas, que eu trabalho mais com exercícios isolados, que seria braços e os deltoides, é onde eu vejo que eu sofro mais, é onde eu mais perco volume quando eu, por exemplo, dou uma desidratada ou paro de treinar por algum motivo. Por quê? Porque se tratando de hipertrofia sarcoplasmática, o volume neles parece maior, mas a densidade, a quantidade de fibra não é tão grande. Você consegue colocar água, que trabalha de maneira mais sarcoplasmática e dá mais volume, mas essa água vai embora, não sobra nada. Por isso tem muita gente que desiste de cutting, entra numa dieta de cutting, e na hora que começa a cortar o carboidrato e o glicogênio vai indo embora, ele vê alguns grupos musculares dele perder muito volume. E por que isso se dá? Justamente pelo fato de ele não ter trabalhado de maneira, como que eu posso dizer, miofibrilar. Eu, por exemplo, eu sempre achei que eu tinha ombros bons. Eu sempre achei que tenho bons ombros. Só que o meu ombro, cara, ele perde muito volume quando eu, por exemplo, fico doente, que eu desidrato muito. Como, por exemplo, quando eu fiquei com uma como que diz? Uma infecção intestinal esse ano, uma virose. Por quê? Porque eu trabalho muito de maneira isolada, não pego tantas cargas. Por mais que você trabalhe com faixas de repetições mais baixas, um exercício isolador é a mesma coisa. Você vai fazer, por exemplo, uma elevação lateral aqui com um halter de 14 quilos, enquanto você faz um desenvolvimento aqui por trás da cabeça, por exemplo, eu acho que eu consigo pegar 24 quilos. Faz muito tempo que eu não faço desenvolvimento, mas acho que dá para pegar entre 20 e 24 quilos de cada lado. Então já é uma carga maior, é um estímulo neural maior e é um choque elétrico passado desse estímulo maior também, entendeu? Então sempre, para todo grupo muscular, mesmo que você goste de trabalhar com altas cargas, tenha um exercício básico pelo menos, mesmo com altas cargas, porque ainda assim vai ser uma carga maior do que trabalhar de maneira isolada. Voltando a dizer, você pode tentar isolar também no exercício básico, por exemplo, peitoral. Eu gosto de fazer peitoral, os braços bem abertos, tá? Para tirar o máximo do esforço do tríceps, porém eu preciso ganhar tríceps, entendeu? Então também seria interessante, agora que o meu peitoral já está num volume legal, eu trabalhar com os braços mais fechados para forçar justamente mais o tríceps. Diquinha de treinamento aí para vocês, lembrando que consultoria, o e-mail está na descrição, tá? Se você tiver interesse no contato da Real, só para deixar claro, essa semana que o volume começou a bater, eu acho que deu para vocês perceberem que meu corpo mudou um pouco, tá? Cara, eu ganhei praticamente 9 quilos em uma semana, quase 9 quilos. A terceira semana, foi semana retrasada, eu senti um aumento de força bem legal, mas essa última semana que passou, o peso subiu muito. Eu tô com 95 quilos, quem viu no meu Instagram viu que eu postei lá que eu pesei hoje, e eu comecei com 86 quilos. Acho que tá batendo, né? Então acho que dá pra confiar no lab. Então é isso aí.
Quem tiver interesse na consultoria, o e-mail está na descrição, o contato da Real está na descrição também. Me segue no Instagram. Abraço e até mais.